A gente continua nesse assunto aqui no Bastidores do Poder. Está conosco o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, para falar sobre esse pedido no STF dos partidos de oposição. Tudo bem com o senhor, doutor Alberto? Seja bem-vindo. Boa tarde, Vitor. É um prazer falar com você e com todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Lana. Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, conversando com a gente aqui no Bastidores do Poder. Eu agradeço muito pela participação e vou logo perguntando a opinião do senhor sobre esse pedido apresentado no Supremo Tribunal Federal pela oposição. Eles falam em vários crimes, né? Em crime eleitoral, em crime de responsabilidade, em propaganda eleitoral antecipada, ato de improbidade administrativa. E acho que eu não esqueci nenhum, mas é um grupo de 7 partidos de oposição assinando esse pedido no Supremo. O senhor acha que tem chance desse pedido avançar? É uma coletânea de acusações, né, Lana? Uma boa tarde para você também. Às vezes a oposição tem toda a razão de reclamar, tem toda a razão de cobrar e de pedir investigações, mas também está fazendo de forma atabalhoada. Aí depois não dá certo, vai reclamar. Vamos lá, Lana. Uma das coisas que se fala aí é de improbidade administrativa. Se o presidente cometeu improbidade administrativa, não é o STF que apura. Quem apura isso é a Justiça lá na primeira instância. Não tem prerrogativa de foro por função para improbidade administrativa. Então, está errado pedir isso no STF. Tem que pedir na primeira instância, Justiça de primeira instância. Crime eleitoral ou alguma ilegalidade do tipo propaganda eleitoral antecipada, né? Que a lei não permite pedido expresso de voto nessa fase. Então, crime eleitoral ou propaganda antecipada, a competência é do TSE, é da Justiça Eleitoral. Então, não adianta pedir para o STF fazer alguma coisa que não é da competência do STF. Então, competência do STF são os crimes comuns, e mesmo assim dependem de atuação do Procurador-Geral da República, que, como a gente tem visto nos últimos meses, parece que está dormindo, porque não faz nada contra o presidente Bolsonaro, e mesmo assim precisa de autorização da Câmara dos Deputados para haver um processo, existir um processo. Então eu vejo um pouquinho disso, Lana, um pouquinho de cortina de fumaça, um pouquinho de jogo político, porque pedir tudo no STF é a mesma coisa que não pedir nada. Tem que pedir as investigações nos lugares certos. O presidente vai prestar as informações, vai se defender, e onde tiver culpa vai ser condenado pela justiça. É assim que funcionam as regras, né? E não fazer tudo de forma atabalhoada, porque aí acaba não dando em nada e depois vão reclamar. O senhor acha que, na perspectiva da Justiça Eleitoral, a condenação do deputado estadual Fernando Francischini é uma sinalização importante, é um risco no chão? Para lembrar esse caso, em novembro do ano passado, o deputado foi cassado, teve um mandato cassado, porque fez uma live propagando desinformação contra as urnas eletrônicas. E o deputado usou as redes sociais, não a TV pública, para fazer isso. E foi punido com não só a perda do mandato, mas também inelegibilidade. Isso não é um precedente para o caso do presidente Jair Bolsonaro? Eu digo que são situações muito próximas, mas você mesmo mencionou uma diferença essencial, né? Foi no dia da eleição, portanto a gente já estava na época da campanha eleitoral e no dia da eleição. Então essa divulgação de fake news foi no próprio dia da eleição e a condenação da Justiça Eleitoral foi no sentido de que essa divulgação poderia causar prejuízo, né, para os eleitores, poderia de alguma maneira causar um prejuízo em função das candidaturas, né, de respeitabilidade do sistema. O que a gente está falando do presidente Bolsonaro está acontecendo antes do período eleitoral. E ele não falou isso ontem, Lana. Vamos lembrar que ele fala isso já tem 3 anos. Então, essas mentiras que ele fala, essas fake news que ele divulga, já acontecem faz muito tempo. Mas é um precedente no sentido do ex-deputado Francischini, né? É um precedente no sentido que se isso continua acontecendo no período de propaganda eleitoral, aí sim, divulgar fake news durante a campanha eleitoral contra o sistema, aí eu acho que a régua vai ser igual, o precedente vai se aplicar. Mas ainda hoje, nessa fase, eu acho que não dá para a gente chegar ainda nesse ponto do ex-deputado, do mesmo julgamento do ex-deputado Francischini. E em qual ponto poderíamos, doutor, talvez chegar em algo que pudesse mudar as eleições de outubro, que é o que os partidos de oposição que estão fazendo esse pedido, eles querem? Talvez não um crime, mas um ilícito eleitoral ou algo do tipo poderia ser enquadrado? A partir do dia 16 de agosto, nós estamos em pleno período eleitoral, então tudo é propaganda eleitoral,
fake news vai ter conotação eleitoral, então a partir de 16 de agosto eu acho que dá para a gente chegar mais perto do deputado Francisquini. Mas, vamos lembrar, Vitor, o processo do deputado demorou, se eu não me engano, 2 anos para terminar. Então também não dá para esperar que alguma ação que começou hoje, né, um protocolo que iniciou hoje, vá produzir resultado até o dia 2 de outubro. Isso não vai acontecer. Por isso eu insisto, isso é mais uma medida política, me parece. E está no direito da oposição reclamar, né? Olhando para o que acontece em outros países, o senhor avalia que esse ataque em específico ao sistema eleitoral e às instituições que são limitadoras do poder do presidente da República, a gente está falando dos presidentes da Suprema Corte, a gente está falando do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e em específico, porque ontem o presidente atacou diretamente o ex, o atual e o futuro ministros do Tribunal Superior Eleitoral, e ataques também diretamente à imprensa, ao trabalho da imprensa, o senhor acha que isso é uma tendência antidemocrática, pelo que a gente pode ver acontecendo no mundo? É um líder que quer, de alguma forma, limitar os poderes que controlam o Estado, de alguma forma? Eu acho que sim, Lana, e me parece que o modelo que ele pretende copiar, que é o modelo do ex-presidente Trump nos Estados Unidos, que inclusive foi um modelo que não deu certo, porque lá ele perdeu a eleição, o próprio partido dele reconheceu que perdeu a eleição e aí ele fez o que fez, né? Estimulou a invasão no Congresso lá, onde pessoas morreram, né? E isso está sendo objeto de investigação. Então eu acho que esses arroubos antidemocráticos mostram esse perfil e dá para comparar com esses outros países do mundo e principalmente com os Estados Unidos, que me parece que é o modelo que ele quer copiar. E repito, modelo que não deu certo para o Donald Trump lá. Me parece que no final dessa investigação o Donald Trump corre um sério risco de acabar preso. Agora eu penso, imagina se o presidente Bolsonaro, com essas mentiras que ele divulga há 3 anos, acaba estimulando, não no dia 2 de outubro, a gente não sabe se vai terminar a eleição no primeiro turno ou não, mas que seja no dia 1º de janeiro, né, que é a data da posse do novo presidente, ainda, dessa vez vai ser dia 1º de janeiro, imagina se ele se agarra na mesa lá no Palácio do Planalto e não sai, como ele já disse que só sai morto, né, e de alguma maneira estimula atos de violência. Isso me preocupa. Então, mostra realmente um perfil ruim que a sociedade organizada tem que se defender. Já vi notícias do ministro Fachin dizendo que já basta, né? E eu acho que é bem isso, já basta de mentiras, já basta de enganação. Eu vi em alguma oportunidade agora, antes de eu entrar no ar, Lana, você falando que era bom a gente estar falando que a defesa tinha que defender a Amazônia, defender a invasão das terras indígenas, defender o garimpo ilegal, defender a invasão, né, dos traficantes de droga. É isso que o ministro da Defesa e o Ministério da Defesa tem que fazer. E não se meter em eleições que há 26 anos têm dado certo, inclusive com o presidente Bolsonaro tendo sido eleito várias vezes deputado, e os filhos também foram eleitos por esse sistema. Quer dizer, lá atrás o sistema era bom, agora não serve. E isso é complicado. Eu entendo. Muito obrigado pela participação do senhor, ainda mais tão perto do processo eleitoral, né? Acho que isso eleva muito a temperatura de maneira desnecessária. A gente sabe muito bem que o presidente Jair Bolsonaro teve bastante tempo para atuar nessa questão. Se fosse prioridade fazer uma discussão com calma, né, técnica, teria sido feita. Então, eu queria destacar também que, se você é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, tem todo o nosso respeito, participe sempre do Bastidores do Poder. O que a gente quer é o debate democrático, mas a gente coloca isso em questão porque a gente se preocupa também que as pessoas podem estar sendo usadas como massa de manobra para serem colocadas na frente de protestos violentos, defendendo questões que não têm embasamento jurídico e não têm prova. O presidente repetiu ontem os mesmos argumentos que são ditos por ele desde 2015. Eu encontrei discursos no plenário da Câmara dos Deputados dele dizendo as mesmas coisas. E lá no primeiro turno, em 2018, Vitor, eu quero lembrar ao nosso ouvinte que o presidente Jair Bolsonaro questionou a lisura das urnas no dia da eleição, mas quando saiu o resultado que o levou para o segundo turno, ele aceitou em silêncio. Então ele só questiona quando ele tem chance de perder, gente. Não se deixe enganar por esse discurso em específico. Ouça as propostas do presidente Jair Bolsonaro como candidato e, se quiser decidir votar nele, nesse contexto, sim, claro, com certeza. Isso ainda é uma democracia e a gente vai lutar muito para que continue sendo. Muito obrigado, Alberto Rolo. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Isso, eu agradeço, Lana, uma boa tarde. Vitor, você também. Estou sempre à disposição, um bom trabalho.